Depois que o dilúvio passou, os outros Anunnaki estavam lá, fazendo coisas super importantes em suas naves celestiais. Enlil e Enki decidiram descer de helicóptero até o pico de Arrata. Porque, você sabe, um drama é necessário. Quando chegaram, Enlil olhando ao redor perguntou, que cheiro é esse? Parece de carne assada? Fogo? Alguém sobreviveu ao dilúvio? Enki com um sorrisinho de canto falou, vamos lá ver, vamos lá ver. Os dois sobrevoando casualmente nas montanhas avistam algo. Lá está Ziusudra, fazendo um churrasco pós-apocalíptico. Enlil fica revoltado, que vai da perplexidade à pura fúria em segundos. Ele disse que todo terrestre deveria ter sido varrido do mapa. Ele olha para Enki com a mesma intensidade de alguém prestes a largar a treta numa festa de família. Enki responde com um tom de deboche, calma aí, cara. Esse aí não é um mortal qualquer, ele é meu filho. Enlil ficou confuso. Enki afirmou que não falou com ele pessoalmente, ele falou com uma parede de juncos. Tecnicamente, não quebrou nenhuma regra, não é mesmo? Enlil já está pronto para pular no pescoço de Enki, mas é interrompido por Ninurta e Ninursag, que descem de sua nave como se fosse um episódio de Super Nani Anunnaki. Ninurta, após ouvir a história toda se pronunciou, calma meu pai. Talvez, só talvez, seja a vontade do Criador de tudo que a humanidade sobreviva. Ninursag, tocando seu colar de cristais também deu seu feedback, eu juro que isso nunca mais vai acontecer, a humanidade agora está a salva. Enlil finalmente se acalma, como se tivesse acabado de perceber que gritar não vai resolver o churrasco inesperado. Ele caminha até Ziusudra, coloca as mãos sobre ele e diz em tom paternal, frutifiquem, se multipliquem e povoem a terra, porque, aparentemente, é o que vocês humanos fazem de melhor. Os Anunnaki inspecionando as terras devastadas pelo dilúvio viram que vai ter muito trabalho pela frente. Uma grande descoberta que poderia ser assim um filme sobre caçadores de tesouros. Enlil e Enki encontram sementes perdidas de cereais em uma arca. Drama, mistério e sementes. Enlil entregou as sementes a Ninurta e disse, vai lá, filho. Faça o pão voltar para a mesa. Afinal, o que seria da humanidade sem carboidratos? Ninurta obedece seus comandos e vai. Ziusudra, o sobrevivente, encontra uma videira, e claro, faz vinho. Porque, depois de um apocalipse, quem não gostaria de um bom gole de vinho, não é mesmo? E assim, o primeiro happy hour da história foi realizado. Ziusudra tomou um gole, e depois outro, e outro. E bom, adormeceu como qualquer bom humano faria. Os dois irmãos inspecionam a terra e começam a planejar como drenar os rios e criar represas, canalizando águas como dois urbanistas do apocalipse. Enki animado fala, olha só Enlil. A terra ainda tem conserto. Vamos reconstruir tudo, e mais rápido do que você esperava. Enlil com uma piscada sarcástica, sim, porque quem nunca adorou um bom projeto de engenharia logo após um cataclismo global? Foram construídas estátuas em homenagem aos Anunnaki na Terra, mas Marduk ficou indignado. Espere aí, cadê a minha estátua? Eu era o escolhido. Ninurta se retou também, claro, porque o que mais importa no meio de um desastre global é quem fica com a maior estátua. E assim, com estátuas, represas e vinho, os Anunnaki reconstruíram a Terra, enquanto ainda brigavam sobre quem tinha o melhor lugar no cenário pós-diluviano. Porque, claro, quem disse que salvar o mundo seria fácil e sem drama? Mas Ninursag chegou e botou ordem na casa. Eis que surge uma cena de filme. Os Anunnaki todos reunidos em coro, gritam, viva Ninursag, a pacificadora na Terra. A galera estava com os nervos à flor da pele depois do dilúvio, o planeta Nibiru ainda precisava de ouro, mas aqui na Terra, Enki replantando a vida como um verdadeiro jardineiro cósmico. As coisas voltaram a crescer, plantas, bichos, e claro, o ser humano, que deu o ar da graça de novo. Mas os Anunnaki estavam esgotados. Sério, a crise de mão de obra foi tão séria que eles clamaram por uma nova leva de trabalhadores civilizados. Mas aí veio o drama, porque sempre tem um drama, né? A paz foi quebrada por uma treta entre os filhos de Marduk. Os filhos dele, Assar e Satu,
que estavam bem na deles em Marte, ou Lamu, para os íntimos, durante o dilúvio voltaram à Terra e logo de cara casaram com as filhas de Xangais, o chefão dos Igigi. Até aí, beleza, só que as rivalidades começaram a pipocar. Assar foi viver com o pai em Terras Sombrias, enquanto Satu ficou na pousada dos Igigi com o sogro conspirador, Xangais, que andava obcecado com a pergunta: quando é que os Igigi vão governar a Terra? Ele, todo cheio de planos maquiavélicos, começou a envenenar a cabeça de Satu. Seu irmão vai herdar tudo, e você vai ficar de fora. E o Satu, inocente, foi caindo na conversa. O que eles fazem? Armam um banquete daqueles, cheio de comida, bebida, e uma selada para assar. Satu, com um sorriso suspeito, corta pedaços de carne e oferece cebolinhas para o irmão. Xangais? Ele trouxe uma taça de vinho misturado com um elixir especial. Provavelmente não muito legal. Assar, todo feliz e alegre, cai na armadilha, bebe demais e acaba dormindo para sempre. Eles jogaram o pobre Assar, no mar, dentro de um caixão. Asti, a esposa dele, ficou desesperada e foi correndo contar para Marduk. Marduk gritou: meu filho não, meu filho amado. Mas Asti não estava disposta a deixar isso barato. Com um plano ousado, ela decidiu que Assar ainda seria pai. Antes de enterrarem o corpo, ela retirou a semente de vida dele e concebeu um filho, Oron, o futuro vingador do pai. Enquanto isso, Satu já estava se achando o herdeiro único de Marduk, mas Asti apareceu no conselho dos Anunnaki com o filho de Assar nos braços e disse: segura essa, Satu. O herdeiro verdadeiro está aqui. Oron foi criado escondido entre os juncos, e treinado para ser o herói vingador. E Satu? Esse aí ficou perdidinho. E assim, a trama seguiu, com traições, vinganças e ambições correndo soltas, até que Oron se tornou o grande herói que todos estavam esperando. Enquanto isso, os Igigi, sempre querendo mais, começaram a invadir as terras sagradas. A vida nunca foi entediante para os Anunnaki, não é mesmo? Mas no fim, com toda a agitação, só podemos agradecer a Ninursag, pelo menos ela tenta manter a paz no meio desse caos cósmico. Vamos conhecer uma aventura de Oron e Satu, que se transforma em uma briga divina. Era uma vez um herói chamado Oron, que ganhou de presente do Gibil, umas sandálias mágicas que, além de super estilosas, permitiam que ele voasse pelos céus como um falcão. Sim, um falcão com sandálias. E não foi só isso, Gibil também fez um arpão especial para Oron. Esse não era um arpão qualquer, era um super arpão com flechas que voavam feito mísseis. Gibil também ensinou a Oron como trabalhar com metais, e foi aí que o segredo do ferro foi revelado. Com esse metal, Oron forjou armas incríveis e com um exército de humanos leais, partiu para o norte para enfrentar Satu, um rival nada simpático que também tinha uns truques na manga. Chegando nas terras de Ti-1, Satu, que adorava um drama, desafiou Oron para um duelo, dizendo: nada de briga de gangues. É só você e eu, mano a mano. Satu já estava nos céus, esperando em seu torvelinho, que é basicamente um tornado motorizado, se achando o máximo. Quando Oron chegou voando com suas sandálias aladas, Satu jogou um dardo venenoso, do tipo escorpião furioso, bem nos peitos de Oron. O que aconteceu? Oron caiu, claro. Foi aí que Asti, amiga de Oron, começou a gritar como se fosse o fim do mundo, e chamou Ningizida, o mago da turma. Ningizida apareceu num piscar de olhos, desceu da sua nave espacial e salvou Oron, transformando o veneno em algo até saudável. Na manhã seguinte, Oron já estava como novo, nem parecia que tinha levado um dardo. Mas a treta não tinha acabado. Ningizida deu a Oron uma nave espetacular chamada de Pilar Ígneo, basicamente um foguete com neon colorido, e Oron subiu aos céus de novo para encarar Satu. Eles se perseguiram como se estivessem numa corrida maluca. No começo, a nave de Oron tomou uns bons golpes, mas ele conseguiu acertar Satu com seu arpão. Pimba! Satu caiu feito uma pedra. Oron, triunfante, levou Satu até o conselho. Mas, quando chegaram lá, descobriram que Satu estava em péssimas condições, cego, e com os atributos masculinos completamente destruídos. Asti foi direta:
que ele viva cego e sem filhos. E assim foi decretado. Oron foi declarado vencedor, e a decisão foi gravada numa tabuleta de metal, porque, claro, era assim que se fazia naquela época. Marduk, pai de Oron, ficou feliz com o resultado, mas um tanto chateado com o que tinha acontecido. Ele tinha perdido 2 filhos, então estava tentando superar isso, e, bom, um tempo depois, nasceu Nabu, o profeta da família. Enquanto isso, em outro canto da história, Dumuzi, o irmão mais novo de Oron, se apaixonou perdidamente por Inanna, a princesa guerreira. Foi amor à primeira vista, e os dois ficaram famosos por cantarem músicas de amor tão grudentas, que ninguém mais conseguia tirá-las da cabeça. Mas, claro, Marduk, o ciumento da vez, não gostou nada desse romance. A rivalidade entre os clãs de Enki e Enlil só complicava mais as coisas. No fim, o amor entre Dumuzi e Inanna foi intenso, mas acabou em tragédia quando Marduk, com toda a sua raiva, arruinou a vida dos dois. Uma pena, mas é assim que os dramas épicos acontecem no mundo dos deuses e heróis. E assim continuamos com uma história cheia de amor, traição e tragédia divina, com o romance proibido de Inanna e Dumuzi. Inanna e Dumuzi estavam completamente apaixonados. Eles arranjaram um jeito de ficarem juntos, longe de todos os olhares curiosos, e viviam trocando palavras doces. Era um romance de tirar o fôlego. Enquanto passeavam, sussurravam declarações de amor, e Dumuzi, cheio de vontade, rodeava a cintura de Inanna, dizendo que queria mostrá-lo o poder de um verdadeiro touro selvagem. Inanna, toda meiga, dava uns beijinhos nele, e brincava sobre como contaria para sua mãe Ningal: "Vamos contar logo. Estou ansiosa. Minha mãe vai até jogar perfume de cedro na gente de tão feliz." Cheios de coragem, os dois foram até Ningal. Para a surpresa de Inanna, sua mãe aprovou o relacionamento. Ela até chamou Dumuzi de genro. Nanar, o pai de Inanna, também deu a bênção, e Utu, o irmão de Inanna, que era todo durão, disse: "Que assim seja." Quem sabe isso traz paz entre os clãs. Até Enki, o pai de Dumuzi, concordou com o casamento, e tudo parecia perfeito, exceto por Marduk. Ele não estava nem um pouco feliz com essa história de Dumuzi se casando com Inanna. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. Gibil fez um leito de esponsais de ouro, Nergal enviou pedras preciosas, e até frutas doces, as favoritas de Inanna, foram arrumadas com carinho. E como manda a tradição, Getinanna, irmã de Dumuzi, ficou encarregada de preparar Inanna para o grande dia. Mas aí começou o problema. Enquanto Inanna sonhava alto, falando sobre como ela e Dumuzi governariam juntos, e se tornariam uma grande nação, Getinanna correu para contar tudo a Marduk. E Marduk, cheio de inveja e ressentimento, tramou um plano maligno. Getinanna, seguindo as ordens de Marduk, foi até Dumuzi, e toda sedutora, o convenceu de que antes de casar com Inanna, ele deveria ter um herdeiro legítimo, e, claro, esse herdeiro deveria ser com ela. Confuso e enfeitiçado, Dumuzi acabou caindo na armadilha. Eles passaram a noite juntos, tchaca-tchaca na buchaca. Mas logo Dumuzi teve um pesadelo terrível. No sonho, ele via 7 bandidos entrando em sua casa, roubando suas ovelhas, destruindo suas posses, e o levavam preso e desorado. Dumuzi acordou assustado e contou tudo para Getinanna, mas ela, fiel a Marduk, disse que isso era um aviso de que ele seria acusado de violar a própria irmã, e que Marduk estava tramando contra ele. Desesperado, Dumuzi gritou por ajuda e invocou o nome de seu pai, Enki, mas era tarde demais. Dumuzi fugiu, correndo pelo deserto até chegar às cataratas. Lá, escorregou nas pedras molhadas e caiu nas águas agitadas. Tragicamente, seu corpo foi destroçado pelas pedras na correnteza, e o jovem pastor foi dessa para melhor. Agora vem o relato do luto de Enki, e a ira de Inanna. Quando Ninagal, o fiel servo, recuperou o corpo de Dumuzi das águas, ele o levou para o mundo subterrâneo, o reino de Nergal e Erequigal. Quando Enki recebeu a notícia da morte de seu filho, seu coração se partiu. Ele lamentou profundamente, perguntando aos céus: "O que fiz para merecer tanto castigo? Primeiro perdi Assar nas águas, e agora meu amado Dumuzi."
A verdade sobre o que aconteceu logo veio à tona, e a tristeza de Enki só aumentou. Ele percebeu que Marduk, seu primogênito, havia tramado essa covardia com Dumuzi, e isso traria ainda mais sofrimento à sua família. Inanna, devastada pela morte de seu amado, decidiu descer até o mundo subterrâneo para recuperar o corpo de Dumuzi e enterrá-lo com dignidade. Mas quando Erekigal, a irmã ciumenta de Inanna, soube da chegada dela, suspeitou que havia algo de errado. Inanna passou por 7 portões no caminho até o trono de Erekigal, e em cada um deles, ela foi despojada de suas armas e vestimentas. No final, chegou nua, e vulnerável diante da rainha do submundo, que a acusou de querer um herdeiro de Nergal, irmão de Dumuzi. Tomada pela fúria, Erekigal não quis saber de desculpas e ordenou a Nantar, que era seu assistente sinistro, que soltasse 60 doenças sobre Inanna. E assim, a trama continua, com Inanna enfrentando desafios no mundo subterrâneo, enquanto a tragédia de Dumuzi abala o reino dos deuses. Uma história de amor, traição e vingança que mostra que mesmo entre os imortais, o drama não tem fim. Com o desaparecimento de Inanna no mundo subterrâneo, seus pais, Nannar e Ningal, ficaram profundamente preocupados. Nannar procurou ajuda com Enlil, que rapidamente enviou uma mensagem a Enki. Enki, por sua vez, soube dos acontecimentos por intermédio de Nergal, seu filho, que era casado com Erekigal, a rainha do submundo. Enki, com a sabedoria e habilidades que o distinguiam, moldou 2 emissários com argila do Abzu, criando seres sem sangue, e imunes aos raios da morte. Ele os enviou ao mundo subterrâneo com a missão de resgatar Inanna, viva ou morta. Quando os emissários chegaram diante de Erekigal, ela ficou confusa com a aparência deles e perguntou: eles são Anunnaki? Ou eles são terrestres? Nantar, o vizir de Erekigal, tentou atacá-los com armas mágicas, mas os 2 emissários saíram ilesos. Eles então encontraram o corpo de Inanna, pendurado em uma estaca. Os emissários usaram um pulsador, e um emissor no corpo detectou que ela estava sem vida. Orvalharam-na com a água da vida e colocaram a planta da vida em sua boca. Lentamente, Inanna voltou à vida, movendo-se, abrindo os olhos e se erguendo dos mortos. Prontos para retornar ao mundo superior, os emissários se prepararam para levar Inanna, mas ela ordenou que eles também recuperassem o corpo de Dumuzi. Ao passar pelas 7 portas do submundo, os equipamentos e atributos de Inanna foram devolvidos a ela. Chegando à morada de Dumuzi na Terra Negra, Inanna instruiu os emissários a lavarem o corpo de seu amante com água pura, ungi-lo com azeite doce, envolvê-lo em um sudário vermelho, e colocá-lo sobre uma laje de lápis-lazuli. Ela mandou esculpir um local de descanso nas rochas para Dumuzi, onde ele esperaria pelo dia do surgimento. Depois de restaurar seu amado, Inanna, consumida pela dor e pela raiva, dirigiu-se à morada de Enki, exigindo justiça pela morte de Dumuzi. Ela clamava pela morte de Marduk, a quem considerava o culpado. No entanto, Enki, cheio de pesar, respondeu que já havia morte suficiente. Ele explicou que, embora Marduk fosse o instigador, ele não havia cometido assassinato diretamente. Marduk é meu primogênito, destinado à sucessão. Não podemos matá-lo. Insistiu Enki. Indignada com a recusa de Enki em punir Marduk, Inanna procurou seus pais e seu irmão, elevando suas súplicas aos céus: justiça, vingança, morte a Marduk. Foi então que Enlil convocou um conselho de guerra, reunindo seus filhos, Inanna e Utu, para discutir uma solução. Ninurta, que havia derrotado o rebelde Anzu, defendeu uma ação militar decisiva contra Marduk. Utu revelou palavras secretas trocadas entre Marduk e os Igigi, aumentando a desconfiança. Marduk, uma serpente maligna, deve ser expulso da terra. Imediatamente. Declararam. Enviaram uma demanda de rendição a Marduk por meio de Enki, que convocou seu filho e os outros descendentes. Embora ainda estivesse de luto por Dumuzi, Enki se comprometeu a defender Marduk. Embora ele tenha instigado o mal, Dumuzi não morreu por suas mãos. Marduk é meu primogênito e destinado a herdar, devemos protegê-lo. Gibil e Ninagal apoiaram Enki, enquanto Ningizida foi contra tudo isso. E Nergal hesitou, dizendo que só ajudaria se Marduk estivesse em perigo mortal. Uma grande guerra estava prestes a rolar entre os Anunnaki.
Assim uma guerra de intensidade sem precedentes explodiu entre os dois clãs. Diferente da luta entre Orun e Satu, esta era uma guerra entre os próprios Anunnaki nascidos no Nibiru. Inanna, com sede de vingança, foi a primeira a atacar, voando com sua nave celestial pelos domínios dos filhos de Enki, e desafiando Marduk para um combate. Ela perseguiu-o até as terras de Ninagal e Gibil. Para auxiliá-la, Ninurta disparou seus raios fulminantes contra as fortalezas inimigas, enquanto Ishur atacava com relâmpagos e trovões. No Abzu, os peixes foram varridos dos rios e o gado fugiu pelos campos. Marduk se retirou para o norte, buscando refúgio nos montes artificiais. Mas Ninurta continuou sua perseguição, lançando projéteis venenosos e envenenando os canais de água. O caos e a destruição tomaram conta da região, com os céus ardendo como um dia em chamas. Marduk finalmente se refugiou no Ekur, onde Gibil ergueu um escudo invisível para protegê-lo, e Nergal lançou seu olho vigilante ao céu. Inanna atacou Ekur com sua arma de brilhantismo, mas foi impedida por Orun, que tentou defender seu avô. O ataque feriu o olho direito de Orun, enquanto Tu mantinha os Igigi e suas hordas terrestres à distância. Com Marduk cercado no Ekur, Inanna e seus aliados buscaram uma maneira de penetrar o imenso edifício de pedra. Ninurta descobriu uma entrada secreta no lado norte, uma pedra giratória que levava ao interior da fortaleza. Ele entrou e encontrou um longo corredor iluminado pelas emissões multicoloridas dos cristais. Enquanto avançava, Marduk, ciente da intrusão, aguardava com suas armas preparadas. Uma batalha feroz eclodiu, destruindo os maravilhosos cristais ao longo do caminho. Marduk se retirou para a câmara superior, onde estava localizada a grande pedra que pulsa. Ele ativou os mecanismos de defesa, fechando a câmara com blocos de pedra descendentes, bloqueando qualquer entrada. Inanna, Ninurta e Ishur ficaram perplexos, sem saber como penetrar a fortaleza impenetrável. Ishur sugeriu selar Marduk dentro de sua própria tumba de pedra, deixando-o morrer lentamente. E assim, eles soltaram os 3 blocos de pedra, selando Marduk no interior do Ekur, aprisionando-o vivo em uma tumba de pedra. Esse trecho descreve a sequência de eventos após a prisão de Marduk, e a reorganização do poder entre os Anunnaki, culminando no exílio de Marduk e na redistribuição de territórios. Marduk foi salvo de sua prisão mortal dentro do Ekur graças à intervenção de Ningizida, que elaborou um plano engenhoso para resgatá-lo, enquanto sua esposa, Sarpanit, implorava por sua libertação. O resgate envolveu a escavação de um túnel que evitava os bloqueios de pedra, e permitiu que Marduk fosse retirado vivo da câmara selada. Após o resgate, Marduk inicialmente reagiu com fúria por ter sido privado de seu direito de primogenitura e governo, mas, eventualmente, resignou-se ao seu destino. Ele foi exilado junto com sua esposa e filho, Nabu, para uma terra sem retorno, um local remoto onde caçavam animais com chifres. Enquanto isso, Ninurta retornou ao Ekur, e com raiva, destruiu vários dos artefatos sagrados e poderosos que lá residiam, incluindo a Pedra do Destino e a Pedra Gug, que determinava as direções. Ele também causou danos irreparáveis aos cristais de Nibiru, removendo aqueles que estavam intactos e destruindo os danificados. Após esses eventos, Enlil reuniu os líderes Anunnaki para reorganizar o senhorio das terras. Ninurta, sendo o grande vitorioso da guerra, recebeu os poderes de Enlil e o direito de governar em seu nome em todas as terras. Ishur recebeu o senhorio do lugar de aterrissagem nas montanhas dos Cedros. E as terras do sul e leste foram concedidas a Nanar, para que ele e seus descendentes as guardassem. Este relato mostra o fim da luta pelo poder entre os clãs de Enlil e Enki, o declínio temporário de Marduk, e a consolidação do poder de Ninurta, filho de Enlil, como um dos governantes mais poderosos entre os Anunnaki. Agora as coisas estavam ficando realmente interessantes. A disputa por territórios na Terra tinha se tornado um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. A península com o lugar dos carros celestiais foi concedida a Nanar, mas quem ficou encarregado de dirigir o lugar do umbigo da Terra foi o Tu. Tudo estava indo bem até aí, quer dizer, até Inanna começar a causar confusão, como sempre. Inanna, a deusa guerreira, não se contentava com migalhas. Ela queria mais, bem mais. Afinal, seu amado Dumuzi, falecido tragicamente, merecia uma herança digna, e quem melhor para recebê-la do que ela,
sua noiva devastada, claro. Ela exigiu um território para governar sozinha. Algo que ela achava que já estava no papo. E com o estilo dramático de sempre, começou a pressionar Enkienlil para conseguir o que queria. Os líderes Anunnaki, já cansados de tantas disputas e guerras, se entreolharam, provavelmente pensando, lá vem ela de novo. Mas, sabiam que ignorar Inanna poderia resultar em mais uma guerra celestial com muitos raios, tempestades, e talvez, uma ou duas montanhas sendo pulverizadas. Sabendo que a situação era delicada, eles pediram ajuda aos grandes Anunnaki que decretam os fados. Basicamente, chamaram o pessoal do RH Celestial para tentar resolver o impasse. E, claro, também enviaram uma mensagem ao bom e velho Anu, que estava lá em Nibiru, curtindo sua aposentadoria e bebendo algo bem mais forte que qualquer vinho terreno. Vocês estão brincando, certo? Devia ter sido a reação dele ao ouvir falar das novidades de Inanna. Mas como era um assunto sério e importante, Anu, o veterano da política celestial, decidiu que era hora de uma visita surpresa. E não viria sozinho, sua esposa Antu, estava super animada para dar uma passadinha na Terra também, provavelmente com planos de tirar umas férias num spa celestial. Afinal, quem resiste a uma boa aventura intergaláctica, não é mesmo? Enquanto esperavam a chegada dos dois, os Anunnaki tentavam desesperadamente reorganizar as terras. Vamos ver como mantemos a Inanna feliz sem acabar com outra guerra mundial, ou melhor, interplanetária. Deviam estar pensando. Afinal, era uma questão de manter os poucos Anunnaki nobres no comando enquanto os muitos humanos e descendentes de Igigi e o pessoal de Caim, os primos distantes continuavam proliferando. Algo como equilibrar o poder sem dar margem para um motim. No fim, estavam todos aguardando de dedos cruzados, que a visita de Anu trouxesse uma solução pacífica. E com isso, o destino da Terra e de seus habitantes ficava cada vez mais bem interessante. E aí pessoal, chegamos ao fim de mais um capítulo sobre os Anunnaki. Agora se você quer continuar desvendando esses segredos com a gente, já deixa o like aí. É sério, deixa esse like que até os Anunnaki irão gostar. Não é inscrito? É sério mesmo? Então clica aqui embaixo para se inscrever e não perder nenhuma viagem intergaláctica com a gente. E se você quiser entrar para o Clube dos Exploradores Cósmicos, pode também virar membro. Garantimos um lugar na nave, ou pelo menos uma galera boa para conversar sobre esse assunto, porque, convenhamos, não é todo mundo que entende do que a gente tá falando, não é mesmo? Valeu por assistir, e até o próximo mergulho nos mistérios dos Anunnaki, que tal? Inanna e Tumor, um amor de tirar o fôlego, escapavam dos olhares, seu romance era um fogo, sussurros ao caminhar, declarações ao ar, do músico Inanna, queria o touro mostrar. Inanna brincava sua mãe e adorar, vamos contar logo com perfume nos borrifar, cheios de coragem para ninguém for então, para a surpresa de Inanna, teve aprovação. Nannar e Utu, bênçãos deram ao casal em que também aceitou. Tudo parecia ideal, mas Marduk com inveja o casamento odiou. E um plano maligno tramou e articulou. Donativos a mil, leito de ouro e pedras raras. Nergal enviou frutas doces, amor em todas as caras. Gestinana ajudava o casamento, ódio. E um plano maligno tramou e articulou. Preparativos a mil, leito de ouro e pedras raras. Nergal enviou frutas doces, amor em todas as caras. Gestinana ajudava Inanna a preparar, mas correu para Marduk problemas a semear. Gestinana sedutora, Tumuz enfeitiçou, disse que o herdeiro legítimo ele precisou. Confuso, Tumuz caiu na armadilha, viu? Passaram a noite juntos, Tumuz teve o pesadelo hostil. 7 bandidos em sua casa a invadir, ovelhas roubadas, sua honra a destruir. Assustado acordou, a Gestinana contou, ela disse ser um aviso, Marduk tramou. Desesperado fugiu, o
O deserto atravessou, chegou às cataratas, mas ali o azar o encontrou. Escorregou nas pedras, nas águas foi levado pela força da correnteza, tragicamente destroçado. Inanna e Dumuz e o humor que queimava se escondiam dos olhares, sua paixão os inflamava. Entre sussurros e risos, juras de amor trocavam. Dumuz prometia a Inanna o poder de um touro selvagem. Inanna com carinho falava a verdade: vamos contar logo, minha mãe vai se encher de felicidade. Corajosos foram a Mingau revelar, para a surpresa de Inanna, sua bênção ela foi dar. Nannar e Utu, as bênçãos logo ofertaram, que também aceitou. Todos se alegraram, mas Marduk com ciúmes e rancor tramava nas sombras, planejando a dor. Os preparativos ferviam, o palácio iluminava. Leito de ouro, pedras preciosas, Nergal as enviava. Gestinanna ajudava, mas traição no coração corria a Marduk tramando a destruição. Gestinanna sedutora, Dumuz enfeitiçou, disse que o herdeiro legítimo ele precisou. Confuso e enfeitiçado, na armadilha caiu, e na noite mágica o sonho sombrio surgiu. 7 bandidos sombrios sua casa invadiam, ovelhas roubavam, sua honra destruíam. Assustado acordou, a Gestinanna contou, ela envenenou, dizendo que Marduk tramou. Desesperado fugiu pelo deserto escuro, chegou às cataratas, seu destino era duro. Escorregou nas pedras, no rio foi tragado, seu corpo destroçado pelo destino amaldiçoado. Inanna e Dumuz, sua perda lamentou, seu amor eterno tragicamente terminou. Mas nas estrelas o amor deles brilhou, uma lembrança eterna que nunca se apagou.